ouvindo, Rose. Boa noite, meus amigos. Estamos todos nós aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de maio de 2021, para a realização de mais uma palestra pública. Então, eu vou pedir aqui que, por favor, pega para mim o livrinho do preparo, para que a gente possa fazer o nosso preparo. Nós temos aqui o nosso livro de preparo, não sei se vocês estão vendo, chama-se Ânimo, de autoria de Lourival Lopes. São essas mensagens pequenas, mas de grande teor doutrinário. Então, o tema de hoje é obedecer às leis de Deus. Inicia assim: justificas-te. Se queres receber proteção e amor, mas te consideras dispensado de fazer isso aos outros, e ainda te achas justo, se te encontras com grandes dúvidas, mas te afirmas verdadeiro, se ainda que te peçam, te vês sem o dever de dar e te julgas bom, se no dia que amanhece não vês possibilidade de progresso, e ainda assim te consideras otimista, se não enxergas obrigações no trabalho ou no lar, mas mesmo assim te consideras digno, então é que obedeces a leis próprias e falhas. Começa agora a vida nova e não te justifiques. Tu precisas das verdadeiras leis, as de Deus, para ser feliz. Retifica-te. Por não enxergar direito, o pedestre tropeça nas pedras e se machuca. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo ao Senhor a oportunidade de nos encontrarmos aqui, reencarnados, neste momento, no planeta Terra. Quantos aprendizados, Senhor, temos feito. E por isso só temos a te agradecer e a te louvar. A tua imensa misericórdia para com todos nós. Mas, Senhor, nesse momento não podemos nos esquecer, não conseguimos esquecer daqueles nossos irmãos que se encontram, Senhor, em sofrimento. Não importa onde eles estejam, em hospitais, nas ruas, nos seus lares, em alguma instituição. Te imploramos, Senhor, por acréscimo de misericórdia, que derrame sobre esses irmãos as suas bênçãos, para que eles possam se fortalecer, para que eles possam vencer esse momento tão difícil, se assim for, Senhor, da sua vontade. Mas também te pedimos pelos nossos irmãos que estão desencarnando, que eles possam ser amparados, consolados, esclarecidos em suas dores, em suas agonias, até mesmo por não entenderem o momento que estão vivenciando. Não nos esquecemos também das famílias que sofrem com os sofrimentos ou com a partida, o retorno à pátria espiritual dos seus familiares. Que a tua luz, Senhor, ilumine cada um deles, para que assim eles possam encontrar o melhor caminho para prosseguir em direção ao teu coração. Suplicamos também, Pai, a tua misericórdia para cada um de nós, para os nossos lares, para as nossas casas espíritas, para as nossas cidades, para os nossos dirigentes, para todos aqueles, Senhor, que aqui se encontram, buscando aprender, crescer e te servir. Assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, te agradecemos imensamente, Senhor, mais uma vez, todas as bênçãos, e te pedimos a autorização amorosa para podermos iniciar a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui na nossa casa, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nesta noite, recebendo nosso amigo Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Gerson Gonçalves, localizado na Taquara, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.
O nosso irmão aceitou o nosso convite, que nós agradecemos muito, e o estudo que ele fará essa noite será deste livro, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. E o capítulo que ele estudará hoje conosco é o capítulo 28, que tem por título Rumo à Perfeição. Então, nós passamos a palavra ao nosso amigo Paulo Brandão. Ele tem até, pode ser até 20, 30, 20, 40, pode passar 10 minutinhos, tá, Paulo? Até 20 para as 9, que não tem problema. Então, a palavra está com o Paulo, que Deus o abençoe e que a gente aproveite a oportunidade para refletir bastante sobre suas palavras. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco e os bons espíritos, os mensageiros do Mestre, né, possam nos ajudar na interpretação dos textos. O texto é um livro do livro de Pedro de Camargo, também conhecido como pseudônimo de Vinícius, e ele se tornou para nós uma espécie de Emmanuel, que intérprete das passagens evangélicas. E o texto que ele traz para nós, não é um texto que fala, número 28, que diz assim, rumo à perfeição. Esse texto, ele traz uma passagemzinha do Evangelho e ele faz uma interpretação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas nós vamos abordar aqui o texto em si, né, as palavras que foram ditas e vermos nas entrelinhas, né, o porquê. Porque ele não cita muito, ele só cita a passagem do Evangelho, mas a gente vai buscar ali no Livro dos Espíritos algumas questões que têm a ver com esse texto. Deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo a minha tela que está sendo compartimentada, né? Tá certo? Estão vendo aí? Porque quando eu abro aqui, eu fico sem imagem de todos. Estamos vendo sim. Está todo mundo ouvindo? Está ok, está ok. Tá. Vamos lá. O texto começa assim, com uma passagem em que Jesus cita no Evangelho. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Esta é uma passagem que está no Velho Testamento, de um dos livros de Moisés. E ele complementa. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que bater na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo e nos textos, né, do Novo Testamento. E ele, então, começa a fazer uma abordagem a respeito do que foi dito, né, dizendo o seguinte: a seguinte expressão do mestre: tendes ouvido o que foi dito aos antigos, precedendo determinada citação, substituída por outra mais avançada, expressa naquele momento em que ele fala e assinala de modo categórico, ele está sendo categórico, é uma afirmação, né, categórica, o caráter progressista e reformador da sua escola. Ou seja, ele, naquele momento, ele está aplicando um conceito novo aos velhos conceitos que Moisés deixou escrito lá na Torá. No que respeita, aí ele vem fazendo um comentário a respeito do que foi dito acima. No que respeita à moralidade do preceito acima preconizado, né, afigura-se, quer dizer, aparenta que ser de todo impraticável. E ele complementa, é uma utopia, afirma alguns. Tal conduta, dizem outros, aberra da natureza humana.
Aí ele agora faz uma reflexão. No entanto, refletindo bem, chegamos à conclusão de que aberra da natureza animal, mas não da natureza humana. Então, vamos dar uma pausazinha e vamos lá no dicionário, para a gente entender bem o sentido do que foi falado. A gente vai verificar no dicionário, porque quando a gente não vê a definição correta das palavras, às vezes a gente faz uma interpretação errada do texto. A palavra utopia, né, no dicionário está assim: qualquer descrição ou conceito imaginário de uma sociedade com um sistema social, político, econômico ideal, com lei justa, dirigente e político verdadeiramente empenhado no bem-estar dos seus membros. Por extensão, um plano ou sonho irrealizável, ideia generosa, porém impossível, uma fantasia. Então, a palavra utopia está muito ligado a algo que não pode ser alcançado. É uma ideia de perfeição que a gente pode estabelecer, mas que a gente não vê como chegar naquela perfeição. Então, aquilo fica como uma utopia. E a palavra aberrar tem o seguinte sentido: afastar-se do caminho reto, desviar-se das regras naturais, transviar-se. Então, aqui um exemplo: aberrar do bom senso, aberrar-se da igreja, ou seja, se afastar, sair do bom senso, né? Então, e também tem uma segunda definição aqui: tornar-se anomalia de um sistema, dando qualquer característica do tipo ou das espécies do mesmo gênero. Tais construções aberram a norma da arquitetura clássica, ou seja, a arquitetura ela tem um padrão, a arquitetura clássica. Então, dizer que aberram das normas da arquitetura clássica quer dizer que você constrói completamente diferente, não seguindo aqueles padrões da arquitetura clássica. Um exemplo muito interessante que a gente tem as obras de Gaudí lá na Espanha, que são as fachadas são todas disformes, todas irregulares, mas inclusive hoje é um ponto de atração turística. Então, quando ele diz lá em cima, não é? Voltando aqui, é uma utopia, afirma alguns, ou seja, então, alguns dizem que isso é impossível a gente oferecer a face, a gente complementar, não é? Aquele que te bater a face direita, você dá a outra, que se alguém quiser te tirar a túnica, larga também a capa. Então, se alguém quiser te tirar um bem material e você dá mais alguma coisa para aquela pessoa, então as pessoas dizem que isso é uma utopia e que vai contra a nossa natureza humana. E nós vamos buscar, mais adiante, no Livro dos Espíritos, por que as pessoas dizem isso, e, de uma certa forma, elas estão um pouco com a razão quando nós levamos em consideração a nossa natureza moral. Voltando aqui para o Vinícius, ele diz assim: o que Jesus pretende do homem é que ele reaja quando molestado de maneira diametralmente oposta àquela adotada pelos animais. Aí ele está fazendo uma comparação do ser humano com um animal. Como é que pode? E ele faz algumas citações aqui. Se batemos num cão, recebemos uma dentada. Se tocamos nas ancas do burro, do cavalo, do boi, a resposta será o coice. As víboras levam mais longe a vigilância de sua integridade, pois atacam por precaução, antes mesmo de serem atingidas. A regra geral entre os animais é a reação imediata a qualquer espécie de ataque. Reação essa que, por vezes, vai além do dano ou pseudo-dano recebido. Ou seja, às vezes o animal ele não foi nem tão agredido assim, mas pode acontecer, ele te dá uma boa dentada e você até perder um dedo, alguma coisa assim, ou ter uma lesão
que vai ser desproporcional ao que você teria feito a ele. E ele complementa aqui, é o instinto de conservação que nos leva a proceder assim, agindo, aliás, dentro do ciclo evolutivo em que se acham, ou seja, eles agem dentro do ciclo evolutivo em que eles se acham, os animais. Entre eles, portanto, semelhante conduta é natural, nada havendo de estranhável. Não é? Então, Vinícius está nos mostrando que a atitude, a reação, né, do animal, ela é puramente instintiva. É um instinto de autodefesa, um instinto buscando a sua sobrevivência. O animal, ele já vem muitas vezes, a gente chama de inteligência coletiva. Até dizem por aí que o cachorro vira-lata, ele não morre atropelado, porque já deve ter morrido tantas vezes atropelado quando atravessou a rua, que agora ele espera no sinal, ou então acompanha alguém que está atravessando. E tem outros exemplos também. Uma experiência que foi feita até numa plateia, que se colocou um animal, um coelho que nasceu em cativeiro, nunca tinha vivido na vida selvagem, e colocou-se da gaiola dele um mastim. O que é um mastim? Um cão, né? Um cão grande, feroz, que é um predador natural do coelho. E o coelho quase que teve um infarto, né? Ao ver aquele animal perto dele. Quer dizer, isso está dentro da reação instintiva do animal, como a gente vê. E Vinícius vai aqui mostrar para a gente dizendo o seguinte, né? É o instinto de conservação que os leva a proceder assim, agindo, aliás, dentro do ciclo evolutivo, como a gente já falou, não havendo nada de estranho. Então, ele se reporta à mensagem do mestre, dizendo, ora, o mestre ensina que, na sociedade humana, a maneira de se conduzir deve ser outra, diferente, completamente oposta. Por isso que o homem, sendo embora animal, já está... É animal, né, porque nós fazemos parte do reino animal. Já está em condições de regular seus atos e atitudes, não pelo instinto, mas pela razão e pelo sentimento. Então, voltamos novamente aqui a comentar essa passagem. Né? A gente, quando lê a série de Joana e os Emmanuel, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evoluindo, nos afastando, né, dessa proximidade nossa ainda dos animais, que nós, já foi dito, agora não me lembro onde eu li, mas algum espírito comentou, e acho que está no Pentateuco também, quando perguntaram para os espíritos alguma coisa a respeito do nosso grau evolutivo, ele disse que nós estamos muito mais perto do animal do que dos arcanjos. Né? Então, nós ainda somos espíritos, ainda dentro da escala evolutiva, né, meio que primitivos. Não tão ainda primitivos, porque não estamos mais no tempo do homem da caverna. Mas nós nos comportamos muitíssimo parecido com os animais. Aqui na minha casa, a gente tem nos fundos aqui, a Juliana bota aqui um recipientezinho ali com néctar para os beija-flores. Mas só que vem, além do beija-flor, vem outros espaços que também gostam de bicar ali. E o beija-flor, sozinho, ele fica querendo tudo para ele. Ele fica o dia inteiro brigando. À noite, sobra e quem vem tomar é os morcegos. Então, nós somos iguais a esses animais. A gente tem para todo mundo, mas a gente fica brigando por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade. A gente acha que aquilo é propriedade nossa. Aí a gente fica olhando aquilo ali e fala assim, caramba, como é que a gente age igual aos animais? Quando a gente começa a observar a natureza, nós vamos ver muitos comportamentos que nós tomamos e que os animais partilham. E assim, então, é que ele nos diz assim, não é?
Tanto é assim, o homem é o único. Ele diz o seguinte: nós devemos nos regular não pelo instinto, mas pela razão e pelo sentimento. Então, ele diz: tanto nós estamos afastados dos animais, que o homem é o único animal desprovido de armas inatas. Então, ele comenta aqui: a natureza deu ao touro os chifres, deu ao elefante a tromba, deu ao tigre as garras, deu à serpente o veneno, deu à vespa o ferrão, e assim a gente iria comparando por vários e vários elementos da natureza animal. E ele fecha esse parágrafo dizendo assim: deixou de guarnecer o corpo humano de qualquer órgão destinado ao ataque ou à defesa. Nisto há sabedoria. Ou seja, existe muita sabedoria disso. E o que o homem faz? Ele inventa as armas, né? Ele vai para a guerra e inventa as armas de destruição. Ele não tem as armas naturais, mas ele usa a sua inteligência para criar os meios de agredir, de tomar posse, de invadir a propriedade do próximo, né? E ele volta aqui fazendo a comparação com os animais, dizendo assim: a gente diferir pouco dos animais é ficar muito perto deles, no que concerne ao seu estado atual de evolução. O que quer dizer isso? Quando a gente se contenta em agir da mesma maneira que os animais agem, nós estamos muito próximo das atitudes deles e não agimos como um espírito que está evoluindo. Eu lembro que é muito comum os pais dizerem para os filhos, né? Era pelo menos agora, eu acho que os pais, pelo menos os pais mais evangelizados ou espiritualizados, né, não vão dizer isso para os filhos, mas eu já cheguei a dizer para mim, né? Traga desaforo para casa, né? Aconteceu, vai lá, fecha a sua mão e enfia uma mão bem no nariz daquela pessoa que tá te ofendendo. E o que a gente está ensinando para os nossos filhos? Está ensinando a agressividade, está ensinando a reação. Nós estamos ensinando igual os animais ensinam para os seus filhotes ali a caçar, a reagir, a matar. Não é? Então, e Jesus, ele vem mostrar para a gente, nesta passagem, exatamente o contrário. Ele não quer que a gente reaja através do instinto animal. Nós trazemos desta qualidade do instinto, que é parte de uma inteligência primária que os animais são dotados para a sua sobrevivência, não é? Por que os animais são dotados com esses instintos? Para a sua sobrevivência. São as três necessidades básicas que o animal supre: a sobrevivência, ou seja, a alimentação e a proteção, e a propagação da espécie, só isso. E nós, seres humanos, né, o animal superior no reino animal, a gente às vezes se iguala aos animais e até às vezes ficamos abaixo do que eles fazem. Ele cita isso, porque nós nos deixamos levar pelos instintos, deixamos nos levar pelos prazeres, que chamam prazeres da carne, e fazemos coisas que os animais nem fazem. O animal, às vezes, ele mata para se alimentar, para sobreviver, para se defender, não é? E nós, os seres humanos, fazemos coisas que os animais não fazem. Os animais procuram não atacar os da própria espécie. É claro, existe uma disputa em época de acasalamento, mas isso também faz parte do instinto de propagação da espécie. Fora esses três aspectos do animal, não é? Não existe o aspecto espiritual do ser humano, que já é um espírito formado, que já adquiriu o estado de consciência, já consegue perceber
pelo menos não enquanto encarnado, mas quando desencarnar, ele vai perceber os erros e os acertos. Aí daí vem, às vezes, o arrependimento, a busca de a reparação. O animal não passa por isso. E nós, muitas vezes, nos colocamos na condição de animal. Não é? Então, deixa eu abrir aqui, a janela não quer abrir. Vou voltar aqui. Bom, nós estamos aqui, né? Então, ele comenta aqui, né? Diferir deles quanto à sua maneira de reagir quando molestado é mostrar positivamente o marco divisório dele, que deles nos separa. Ou seja, quando a gente começa a agir não como um animal, mas como uma pessoa que pensa, que raciocina e age pelo sentimento, né? E ele deixa bem claro aqui, revidar dano com dano, ofensa com ofensa, sem medir as consequências, é próprio dos irracionais. O que o mestre quer dos seus discípulos é que eles, em sua conduta, se revelem diferente dos animais. Por isso, assinalou o caso em apreço, por ser precisamente através do qual, da maneira de agir, que a superioridade humana deve se ostentar em todo o seu esplendor. Ou seja, a partir do momento em que nós atendermos esse princípio, nós estaremos ostentando todo o esplendor da superioridade humana. E ele volta a enfatizar: alegarão, talvez, o homem ainda não está em condição de obedecer semelhante programa de ação. Somente de um santo é lícito exigir tal atitude. E ele enfatiza: é exatamente o que visa Jesus no desempenho de sua missão. Exalçar o homem, elevá-lo, divinizá-lo, fazendo com que o espírito, com suas nobres faculdades, vença a natureza inferior, triunfando dos seus arrastamentos e impulsos, pairando seu instinto e as volições bastardos próprios da carne e do sangue. Aí eu fiz aqui mais uma notinha, né, de dicionário: exalçar, tornar grandioso e sublime, levar para o alto, erguer, elevar. Ou seja, Jesus quer que, com essa atitude, né, e seguindo os seus ensinos, nós nos elevemos, nós nos tornemos grandiosos e sublimes, quando deixarmos de agirmos como animais irracionais, que não somos mais. A sua escola, né, como dissemos, a escola em que Jesus pregou, nós nos chamamos de quê? De mestre, não é? Como dissemos, é eminentemente progressista. Por isso, o mestre não se contenta em regular nem com o bom, não se contenta com o regular e nem com o bom. Ele quer o excelente, o melhor, conforme se infere dessa sentença sua: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A obra da redenção é obra de educação. Educar é espiritualizar, avançando sem solução de continuidade rumo à perfeição. E assim a gente chega ao final do texto de Vinícius, não é? E nós fazemos uma pausa para refletir a respeito disso. Ele fala aqui no final que educar é espiritualizar, avançando sem solução de continuidade rumo à perfeição. Então,
essa educação consiste em quê? Na conscientização de que somos espíritos imortais. Se nós perguntarmos para nós mesmos agora, e fizermos a seguinte colocação: se eu desencarnasse agora, eu estaria bem? A minha consciência me deixaria tranquilo? Eu estou pronto para desencarnar? Será que eu já faço essas coisas, esses ensinos, eu já pratico suficientemente bem esses ensinos que Jesus nos trouxe? Por que nós somos defrontados com alguém que quer tomar a nossa capa ou por alguém que nos esbofeteia a face? Nós estamos aqui e pedimos ao Mestre, né, que nos auxilie a adquirir a tolerância, a paciência, desenvolver a capacidade de perdoar. Agora eu estou falando isso, eu estou me lembrando de um filme que passou, todo mundo deve ter visto, é aquele filme em que Deus determina que seja construída uma arca e o cara ele é parlamentar lá no Senado Federal, lá, o deputado federal lá nos Estados Unidos, ele vai construir uma arca. Mas o interessante do filme é o seguinte: a esposa fica, todo mundo fica achando que ele está maluco, a esposa fica meio assim, sem saber o que falar, e num determinado momento do filme, aparece ela num bar, e o Deus ali, que estava personificado ali na pessoa, aparece, serve ela como se fosse um garçom, e percebe que ela está num dilema, né, por causa que acha que o marido está meio doido, e ele começa a perguntar para ela assim: vem cá, quando você perde a paciência, Deus te dá a paciência ou ele te dá ocasiões de desenvolver essa paciência? Quando você pede desenvolver um atributo qualquer, né, a calma ou qualquer coisa assim, ele vem falando no filme, Deus te dá isso assim, ou ele te dá a oportunidade de você exercer a calma, a paciência, a tolerância? Então, por que somos submetidos, às vezes, a essas provas em que alguém vem nos assaltar, vem nos tirar, né? Hoje em dia está muito em moda, celular, né, cara, e aquilo acontece? Porque, na verdade, às vezes a gente ainda está precisando de passar pela essa experiência para perder o apego à matéria, às coisas que são materiais. Então, as pessoas que já são mais previdentes e que não querem se aborrecer, por que a gente faz um seguro do nosso carro? Não é só porque eu posso bater com o carro e depois não vou ter dinheiro para consertar, não vou ter esse... Mas é também que se alguém vier e nos querer nos levar o nosso carro, a gente, tudo bem, pode levar, não é? E o seguro é uma maneira da gente se proteger do prejuízo. Mas por que às vezes pode acontecer? Pode acontecer de você fazer um seguro e nunca, durante toda a sua caminhada aqui na Terra, você usar o seguro, você nunca bater, nunca que ninguém roubar seu carro, nunca acontecer nada. Você não está precisando passar por essa prova, não é? Então, essas provas, os espíritos dizem o seguinte: por que nos irritarmos e queremos vingança daqueles que são instrumentos das nossas provas? Nós sabemos que estamos encarnados para passar por provas, testes, para que a gente venha evoluir. E por que muita gente, se a gente agradece a Deus por nos submeter num processo reencarnatório, as provas necessárias, por que a gente fica com raiva daqueles que são instrumentos da nossa prova? Não deveríamos ter raiva. Então, esta reação que nós temos, ela está muito ligada, não é, aos nossos primarismos. Estamos muito mais perto dos instintos animais, agimos muito mais por reação
emoção do que por uma ação intelectual pensada, ponderada, analisada. Se nós olharmos os evangelhos, Jesus, em momento nenhum, reagiu às agressões que ele sofreu. E ele, em todos os momentos, ele tentou passar educação. Aí alguém pode até dizer o seguinte: mas lá nos mercadores, né, ele criticou. Hoje em dia, determinados filmes que o pessoal passa, tem muito exagero. Será que Jesus chutou mesmo as barracazinhas dos camelôs lá do templo? Eu acredito que não. Ele criticou que estavam fazendo coisas de mercadoria das coisas de Deus. Ele criticou isso. Não é? Agora, o filme passa, ele chutando e condenando as pessoas, não foi bem assim. Não foi assim. Não está bem descrito isso nas notas dos evangelhos, né, que nós temos. Mas o cinema ele gosta de fazer alguma coisa meio que pomposa, né, para dar bilheteria. Jesus nos ensinou, né, para que nós sejamos brandos e pacíficos. E o que faz a gente não ser brando e pacífico? É o orgulho. Eu não levo desaforo para casa. Bater, levou. Não é assim que a gente age? Quando Jesus nos ensina a outra face. Acho que foi Chico que escreveu, o Emmanuel também fala, né? Se alguém te agride, agradeça a Deus que não foi você o agressor. Né? Se alguém tirar a sua vida, e chegou até o máximo agradeça a Deus que não foi você que tirou a vida de outro. Porque se nós tiramos a vida de alguém, nós assumimos uma dívida com as leis divinas. Mas se alguém tira a nossa vida, eu sou um espírito imortal. Eu não vou morrer, vou talvez perder o corpo. Mas se foi permitido que isso acontecesse, ou eu estava precisando de passar por essa experiência, não é? Foi para mostrar também que eu preciso em compreender. Muitas vezes a gente só vai compreender muito tarde que a gente fez algo parecido e a gente recebeu o que a gente semeou em outra existência ou no passado. Mas, quando nós nos espiritualizamos, começamos a pensar mais como espírito encarnado do que um encarnado que tem um espírito, nós começamos a entender isso de uma maneira bem mais aceitável. E, segundo os espíritos, nós vivemos numa prisão, e é o corpo de carne. Quando estamos libertos desse corpo, a vida é muito mais saudável. É claro, desde que a gente tenha nossa consciência tranquila, a gente não esteja tão endividado. Mas, digamos, uma pessoa mediana que vem cumprindo, né, os preceitos e segue, vai ter, quando chegar do lado de lá, uma vida bem mais leve, bem mais feliz, sem as amarguras que a gente sente aqui na Terra, sem as doenças, sem essas complicações todas que nós temos aqui. Tudo aqui na Terra é para o nosso aprendizado. E nós estamos nessas condições, não é? Em termos de aprendizado, para que a gente venha evoluir e trazer aqui para nós a condição de, como ele diz aqui, rumo à perfeição. Nós estamos indo em rumo à perfeição. E essa viagem rumo à perfeição envolve desenvolvermos todas essas capacidades. E lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 1, capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Só uma passagemzinha aqui dizendo, né, que os espíritos admitem 3 categorias. Eu só vou falar da terceira, onde nós nos encontramos. A última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos,
caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Veja bem. E aí ele vai lá dizer, ampliando o conceito, né, da terceira classe. Espírito imperfeito, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Olha só, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E na 785, o Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. E ele fala aqui, orgulho e egoísmo. E ele fala aqui, obstáculo ao progresso que me refiro ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E ele até faz uma observação, parece que com o progresso intelectual as coisas vão ficando mais difíceis, porque vão dando possibilidade das pessoas escorregarem. Ele diz que não é bem assim, né? A gente desenvolve a inteligência. E lá na 605, né, vem às vezes algumas perguntas sobre se o homem teria duas almas, uma animal e uma espiritual, que faria com que ele agisse como um ou como o outro. Ele diz que não, nós só temos uma alma, é o certo. Agora, ele diz assim, o homem tem um corpo que, às vezes, o rebaixa até ao nível deles quem? Dos animais. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Porém, essa vitalidade e esses instintos não são inteligentes. Esses instintos, né, são restritos aos cuidados e à conservação, que é a conservação que requer. Então, a gente sente medo, por quê? Por causa do instinto de conservação. Senão, a gente ficava entrando em todas aí, né? De repente, a gente perdia, desencarnava antes do tempo. Então, ele diz aqui, né? Quando o espírito encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes são as suas duas paixões, duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal e a outra provém das impurezas do espírito. Ou seja, as nossas más tendências vêm ainda das deficiências ainda da evolução espiritual. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que nós estamos passando por uma experiência, vivendo na matéria, ainda sob a influência daquilo que nós trazemos desde que a gente veio lá do mundo do animal. Aqui teria a questão 607, que fala dessa evolução, porque ainda tem gente que não acredita que passamos por esses reinos inferiores. Sim, passamos, porque tudo que Deus cria tem caminho à perfeição. Então, os animais ficariam destinados eternamente a ficarem nesse estado? Não, eles também vão evoluir. Um dia, daqui a alguns milhões de anos, eles vão chegar na condição de seres humanos também. E os espíritos dizem que a distância que separa nós, atualmente, humanos, dos animais, é quase a mesma distância que separa a gente de Deus, né? Então, para a gente ver como é bem distante. Quantos milhões e milhões de anos levaram para a gente passar por todo esse reino inferior e chegar ao que nós somos. Então, uma vez que estamos seres humanos, espíritos já individualizados, adquirimos o pensamento contínuo, a consciência, temos capacidade de entender o que fazemos de errado, o que fazemos certo, e, através disso, vamos colher o que semeamos. Através desse processo de renovação e de começarmos a nos
fazermos a nossa autoanálise, como o Santo Agostinho dizia, buscar em nós reconhecer as nossas imperfeições, melhorar, reforçar aquilo que já temos de bom, corrigir aquilo que temos errado, nós vamos nos afastando desses instintos animais e vai chegar um momento em que nada vai nos incomodar. E a gente não vai sofrer influências de espíritos ainda atrasados, porque a gente não vai ter mais propensão a dar essa margem para que isso aconteça. E assim nós vamos terminando o nosso estudo, né, mostrando que dar a outra face só é difícil para nós, pode ser uma aberração, porque nós ainda somos muito orgulhosos. Nós não queremos receber desaforo, não queremos colher essa experiência. Mas se a gente pensar que isso, se nós só passaremos por isso, se tivermos necessidade de passar por isso, nós estaremos no bom caminho. E se aquela pessoa que nos atingir, nós tivermos capacidade de entender que ela foi instrumento desta prova, nós teremos a capacidade também de perdoar. E perdoando, nós nos libertamos e seguimos o nosso caminho. Aquele companheiro, mais tarde, ele vai também buscar o caminho dele e procurar não ser o que ele foi. Então, gente, o título, né, é Rumo à Perfeição. E aí está a receita. E Jesus já tinha nos ensinado: fazei ao próximo aquilo que gostaria de receber do seu próximo. Então, a gente não quer esbofetear ninguém, a gente não quer pegar a capa de ninguém, não quer pegar o bem de ninguém. Então, vamos atender a isso e respeitar ainda a ignorância daqueles que ainda praticam isso. Não é? É claro, com prudência. Não vou sair por aí e fazer como o pessoal faz. Eu vou entrar com o meu carro no meio e subir uma favela do Jacarezinho, porque eu acredito em Jesus, nada vai me acontecer, se não tiver que acontecer. Não é isso, né? Não é isso que foi dito. Né? Nós devemos ser prudentes, né? Atendermos às normas de segurança. Jesus já falou: seja fiel no pouco para que você seja fiel no muito. Devemos respeitar as leis dos homens, se queremos também cumprir com as leis de Deus. É uma boa noite para todos. É bom estar vendo aqui alguns rostos daqui que a gente não vê há muito tempo, né? Dona Ana Constantino, Dona Vera Eckert, e até a nossa Aninha também, lá, né? Nós não estamos lá no DE, no domingo lá no CEOI, né? Os nossos amigos aí de Petrópolis, né? Tão distante, mas por aqui estamos unidos. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e que a gente consiga realmente entender e interiorizar esses ensinos, porque para a gente não reagir, a gente reage muito e pensa pouco. Né? Vamos ser mais racionais, agir mais pelo sentimento, mas não pelo sentimento instintivo, mas pelo sentimento da emoção e da razão. Não é? É aquilo que Jesus nos ensinou: amar o próximo como a ti mesmo. E até aqueles que são agressivos e nos ofendem, e podem causar prejuízos até materiais ou até físicos, a gente procurar entender. Porque um dia também fomos assim. Hoje a gente já encontra nessa doutrina as respostas necessárias e estamos nos modificando. Mas se a gente olhar para dentro e quem a gente era 10, 20, 30 anos atrás, a gente vai ver que não mudou muito, não. Não é? Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Paulo por essa palestra, foi ótima. E como o acaso não existe, nós sabemos disso, hoje nós estudamos no curso do Livro dos Espíritos, na parte 1ª, capítulo 4, o tema Inteligência e Instinto, questões 71 a 75. Então, o estudo do Paulo veio completar esse nosso estudo de um Livro dos Espíritos de hoje, né? Estudamos justamente esse item, inteligência e instinto. Então, realmente, a palestra do Paulo veio dar esse fechamento ao nosso estudo. Maravilha. Então,
Paulo, meu amigo, agradeço a sua presença aqui, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Vou continuar pedindo, hein? Abraço aí da minha amiga Sandra, da minha amiga Juliana. Então, para encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu vou pedir a nossa irmã Verinha Eckert, e hoje eu estava falando aqui, privilégio de ter os meus dois doutrinadores aqui, né? Paulo e Verinha, que coisa bonita, né? Durante tantos anos trabalhamos juntos na nossa mesa mediúnica. Os meus doutrinadores estão aí. Então, vamos pedir a Verinha para fazer a nossa prece de encerramento. Por que será que eu achei que era eu? Nós só temos a agradecer a oportunidade do estudo, das reflexões, desse acaso de hoje, né? Fechando o estudo da tarde. Como bem disse nosso irmão Paulo, Deus não nos muniu com trombas, chifres, garras, para que nós possamos reagir. Ele nos deu a inteligência para que possamos agir segundo as suas leis. E é por essa reflexão que a gente agradece hoje por esse estudo que colabora conosco para que possamos agir segundo as leis do nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia. Agradecemos a oportunidade do reencontro e pedimos a Deus que possa estar conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Um beijo no coração de todos, que possamos brevemente nos rever. Muito bom isso, né? Matar as saudades, que são muitos os companheiros de tantos anos de trabalho. Ó, um abraço, um beijo para todos. Que Deus abençoe a todos nós e Ele vem abençoando, graças a Deus. Com certeza. Uma boa noite, bom descanso a todos. Prossigamos aí na nossa caminhada, buscando trabalhar, estudar, para servir melhor o Mestre Jesus, tá bom? Gente, ó, boa noite a todos, fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe, se cuidem, usem máscara, lavem bem as mãos, usem álcool gel, façam de tudo, porque se Deus quiser, eu acho que todo mundo por aqui já se vacinou, né? Que bom, que bom. Né, Verinha, ainda não? Daqui a já? Ah, Verinha, sim, é verdade. A primeira é também a dose. Se Deus quiser, até julho, todo mundo já tomou a segunda dose. Que bom, Aninha. Que bom, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo de 60, né? Com certeza. É a idade boa, é a idade boa. Tchau, gente. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite.